Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de entoar louvores ao Teu nome. Nós te bendizemos, Pai, pela alegria de celebrar ao Teu nome. Nós te exaltamos, Senhor, pelo privilégio de meditar na Tua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós e conduza-nos, ó Pai, por intermédio da Tua palavra, Senhor, ministrando ao nosso coração. Que a nossa mente, o nosso coração estejam voltados para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Podei-vos assentar em nome de Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus. Hoje pela manhã, o Isaac cantou, mas ele entrou no tom errado. E aí ele se desesperou, né? E aí a gente chegou para ele, abraçou ele, e ele olhou para mim no meio da música e queria parar. Eu falei, não, agora você vai até o fim, pode ir. E a gente encostou nele, ele foi até o fim, depois ele ficou chateado aqui. E aí eu falei, não, é assim mesmo, nós vamos para frente. Nós vamos vivendo o sonho de Deus. Eu falei, e tem uma coisa que eu queria te avisar. Depois dessa situação, hoje à noite você vai tocar de novo. Aí quando saiu daqui, ele falou assim, mas pai, aquela música, eu falei assim, agora você tem a oportunidade de ir lá, pegar o violão, alinhar seu tom, ajeitar, alinhar, vai lá, cara. Você não fez o seu melhor? Mas você ficou nervoso. Tocar, cantar, se ouvir, a igreja toda levantar. De manhã, irmão, tinha a mesma quantidade de gente que tem aqui. Então, é outra pegada, fica de boa, vai dar certo. Ele, amém, pai. Vai dar certo. Então, viver os sonhos de Deus é isso, né? É não livrar os nossos filhos dos desafios, mas também não livrá-los das frustrações. É desafiar eles a vencer. Vai ter desafios que vão surgir e muito mais fácil às vezes a gente pegar e falar, não, deixa que eu faço. Deixa que eu faço no seu lugar, deixa que eu faço, né? Mas a superproteção não vai livrá-los disso. Mas é ensiná-los fazendo, vencendo, rompendo e seguindo para viver os sonhos e os projetos do Senhor. Então é essa oportunidade que a gente pode ver. Fazer e fazer. Sempre vai nos ensinar a fazer melhor, para a glória de Jesus. Abra sua Bíblia no texto de Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel, capítulo de número 37. Muito obrigado. Esse é um texto que eu gosto muito, mas eu nem me lembro a última vez que eu preguei esse texto. É um texto que eu não uso muito, mas é um texto que sempre fala no meu coração. E essas semanas Deus tem falado muito ao meu coração nesse texto, desde segunda. Ezequiel, capítulo de número 37. Um texto conhecido como Vale de Ossos Secos. E eu queria partilhar com vocês. E a gente poder ver o cuidado de Deus. Essa semana foi uma semana muito corrida. Semana de grandes desafios, tanto na faculdade, aqui na igreja, muitos atendimentos para a glória do Senhor. Mas também uma semana de desafios na nossa denominação, né? Eu estou junto com alguns pastores, tratando algumas situações de pastores também. Então nós estivemos em Natal, Rio Grande do Norte, tratando algumas situações de pastores. Então uma situação que a gente nem quer estar muito, mas algumas situações precisam ser ajustadas, alinhadas. E sempre que a gente vai cuidar, zelar, tratar e ajustar alguém, sempre precisa ser com um propósito no coração da restauração dessa pessoa. Sempre haverá um alinhamento, um ajuste, sempre haverá algumas consequências de erros,
Mas sempre o propósito precisa ser a restauração. E esse deve ser o propósito do nosso coração. Pastor, por que esse deve ser o propósito do nosso coração? Porque esse é o propósito do coração de Deus. Quando nós lemos esse texto de Ezequiel, capítulo de número 37, ele é um texto que muitas das vezes nos leva só à visão do caos e à transformação que Deus operou naquele lugar. Mas a gente não para estudar que o caos que o povo vai viver é um caos progressivo. Esse povo não vai ouvir do profeta Ezequiel a sua real situação, e agora de primeira eles acordam e digam: meu Deus, mas ninguém nunca nos disse isso. Não, não, não. Esse povo vai viver uma sucessão de profetas, que vão passar pela história e vão avisar a mesma coisa. Profetas que passam antes, profetas que vão vir depois, profetas que vão dizer ou vão olhar para a nação, olhar para o povo de Deus, e sempre alertar, ajustar, chacoalhar o povo de Deus. Quando nós lemos o texto de Ezequiel, capítulo de número 37, ele diz assim: quem achou, diga amém. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Versículo 4. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei em vossa própria terra. Então saberei que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta. Deus está falando do seu povo. A realidade do cuidado de Deus aqui não é uma realidade simplesmente com o profeta Ezequiel.
Não é algo de novo que eles estão vivendo. Nós, quando olhamos para toda a história bíblica, nós vemos Deus ativando inúmeros profetas para que eles pudessem alertar a nação e o povo de Deus a um despertamento. De tempo em tempo nós vemos o povo de Deus viver o quê? Dificuldades, lutas, problemas, desânimos, situações difíceis e muitas das vezes afastamento da presença de Deus. E esse povo vai sendo despertado a um comprometimento com Deus. Se nós vamos ler o profeta Isaías, Deus usa Isaías porque ele contempla a condição espiritual da nação. E ele mesmo vai dizer no seu livro, ele vai dizer, este povo está enfermo da cabeça ao pé. É Isaías que chama o povo de Deus a uma postura de arrependimento. Mas o povo de Deus não quis ouvir e não creu nas palavras de Isaías. O povo pensou que estava tudo bem. O povo pensou que estava tudo ok. Mas não só Isaías, se você for ler Amós, o profeta do Senhor olhou para o povo e olhou de uma forma específica como o povo cultuava ao Senhor. E o profeta Amós, ele é específico porque ele diz que o culto estava sem vida e a música era apenas um barulho estridente aos olhos de Deus. Não era louvor, não era adoração. Era um povo que não estava com o coração voltado a celebrar, a adorar, a bendizer ao Senhor. É uma nação que precisava, ou que se apresentava diante do Senhor com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. Quando olhamos para o profeta Oséias, ele olha para a nação e ele vê a instabilidade espiritual da nação. Uma instabilidade de uma nação que uma hora busca a presença de Deus, uma hora está longe de Deus, uma hora busca a presença de Deus, uma hora está longe de Deus, a tal ponto que a algum momento ele vai viver uma depravação toda moral. Ele está tão longe da presença de Deus, ele está tão longe que ele não percebe que as suas ações em nada glorificam o nome do Senhor. Quando nós olhamos para o profeta Miqueias, ele diz assim, esse povo, ele está enfadado de Deus e não quer ouvir a Deus. Sabe assim, não é que esse povo não teve possibilidade. Puxa, esse povo é tão coitadinho, não conseguiram entender. Esse povo, puxa vida, foi tão complicado para eles. Não. Miqueias está dizendo, esse povo não quer ouvir a Deus. Olha a realidade do povo. Quando nós olhamos para Jeremias, nós vamos ver um profeta que chorou diante da presença do Senhor, porque ele olhou para um povo que abandonou a Deus. Jeremias vai chorar diante da presença do Senhor. Deus vai falar 1000 vezes, Deus vai aconselhar, Deus vai exortar o povo, e o povo não quer ouvir a Deus. O amor de Deus é expresso, é proclamado, é explícito diante do povo, mas o povo não quer, porque o povo quer viver uma vida de carnalidade. Quando Deus chama Ezequiel, Deus quer demonstrar para o profeta a total realidade do povo. Antes que Ezequiel possa chamar a atenção mesmo do povo, possa trazer o povo mais para perto, ele quer mostrar qual é a realidade do que ele está falando. Então no capítulo 37, ele leva, ele conduz. E aí a gente vê como é abençoador esse propósito, vendo Deus tão maravilhoso e poderoso, abrindo os olhos do profeta, para que ele pudesse ver
a realidade do povo, esse Deus que só se move em compaixão para a restauração do seu povo. Deus mostra a condição do povo para gerar transformação. Irmãos, quantas das vezes estamos caminhando em uma realidade que muitas das vezes conseguimos perceber tudo à nossa volta, mas às vezes não conseguimos perceber nós mesmos. Percebemos como o outro está, com a situação do outro, do vizinho, do amigo, do filho, do parente, mas às vezes não paramos para olhar e perceber as nossas atitudes, o nosso posicionamento. Percebemos a movimentação no trabalho, que fulano faz isso, ciclano faz aquilo, na faculdade. Mas às vezes não paramos para fazer uma autoavaliação da nossa vida. Olha para quem está do seu lado e diga assim: está vivo ou está morto? Irmão, tem gente que está tão paralisado que nem responde. Sinais. Quem responde quer uma resposta. Tá pergunta. Quem pergunta quer resposta, irmão. A realidade primária. Quando eu pergunto, eu quero uma. Quando eu respondo, eu sou educado. A resposta faz parte desse convívio. É o princípio de unidade, viver em unidade em qualquer ambiente. Irmãos, muitas vezes as pessoas estão vivendo uma realidade de mortos espirituais. Deus, ao olhar para a nação, Ele podia pegar Ezequiel e levantar ele a um monte mais alto. Quando você chega em Jerusalém, você pode ir ao Monte das Oliveiras, e de cima daquele monte você consegue ver todas as muralhas e a Jerusalém toda. O Senhor podia ter colocado ali, da onde a gente consegue ver a Jerusalém, colocar Ezequiel ali, ou colocar num lugar mais alto ainda, e mostrar: olha, esse é o meu povo, e eu tenho um projeto para o meu povo, esse povo precisa de um despertamento, eu quero vê-los romper, eu quero vê-los conquistar. Deus podia tirar ele dali naquele instante, pelo seu poder, e levar ele, naquele momento ali, pelo Espírito, a outros lugares, e dizer: eu quero que esse povo conquiste esses reinos, conquiste esses espaços, conquiste essa realidade. Deus podia levar ele para outras nações daquele lugar e dizer: o meu povo habitará nessas localidades, o meu povo conquistará tudo isso, e Deus mostraria toda a parte externa do que Deus faria esse povo conquistar, um povo que caminharia com ele. Mas Deus não está trabalhando o exterior do povo, Deus está mostrando para o profeta o interior do povo. Deus não está falando do carne, Deus está falando do espírito do povo. Nesse momento que Deus pega o profeta pelo Espírito e leva para um vale de ossos secos, tem pessoas passeando pela cidade, pessoas estão negociando na cidade, pessoas estão no comércio vendendo, comprando, as pessoas estão vivendo as suas vidas na cidade. Mas Deus está mostrando a realidade espiritual do povo. Deus está dizendo: esse povo está morto. Está mostrando a realidade espiritual. E o morto, irmãos, ele tem características. O morto é aquela pessoa que não tem apetite. Você gosta de muita coisa, mas a partir do momento que você se encontra na realidade de morto, não come mais nada, não necessita mais de nada, não tem apetite por mais nada. E quando nós trazemos a realidade textual, está falando de apetite espiritual, está falando da busca de Deus, está falando da presença de Deus, está falando de cuidado, do cuidado de Deus. Toque quem está perto de você e diga assim: presta atenção, como está seu apetite espiritual? Olha aqui para mim, como está sua fome e sede por Deus? Irmão, se você ficar 3, 4, 5, 6, 7 dias sem tomar água,
você vai se desidratar, você vai precisar ser levado para um hospital, eles vão colocar sobre a sua veia soro, porque se eles não colocar, você vai morrer. Mas se você ficar sem uma vida de oração, de leitura da palavra, você vai morrer. Parece que no exterior, ao olhar para o espelho, você tem energia, mas por dentro você está morto espiritual. Você não tem força para vencer, para romper. Você se encontra totalmente fraco, porque a sua vida de intimidade com Deus se secou. Mas isso não acontece de uma forma do nada. Agora não vou ler mais não. Acontece gradativamente. Satanás é astuto. E ele vai tirando dia a dia. Não, você está cansado demais. Você está sobrecarregado demais. Hoje você não precisa ler não. Pode dormir. Deus vai entender. Sem problema. E amanhã? Amanhã não precisa orar de manhã não. Nem à tarde. Deus te compreende. Ele te ama. Ele é maravilhoso. Não, no outro dia também não. E conforme você vai se afastando, você vai se afastando, você vai se afastando, você vai se afastando, daqui a pouco não faz mais parte da sua vida, não mais falta para você, não é mais interessante para você, não é mais essencial para você, não faz a diferença para você. Todos os dias, Marcelo, se você chegar em casa e não conversar com a Guadalupe, projeto vida. Cada um cuida da sua vida. Não falam, não comunicam, não conversam. Primeiro dia, silêncio. Vai ser ruim, terrível. Segundo dia, terrível. Terceiro dia, terrível. Quarto dia, terrível. Quinto dia, sexto dia, sétimo dia, quase. Não é tão terrível. Oitavo dia, 10º dia, é fácil. 20 dias, consigo viver. 21 dias, tenta voltar. E por que com Deus é diferente? Você vai olhar para ela depois de tanto tempo e vai falar assim, o que a gente vai fazer? Não faz diferença andar com você, assim. Já não. A minha vida solitária já tomou. A gente vai se acostumando com essa realidade. E por isso o Senhor vai nos chamando para perto dele. Por isso Mateus 6,6 é tão importante. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o papai. Em secreto, o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Por isso essa unidade com Deus, ela é tão importante, ela é tão essencial. Esse abraço, esse aconchego, esse Deus que ouve, esse Deus que está presente, essa unidade de Deus, esse propósito de Deus, esse Deus que está perto, esse Deus que entra no barco, que faz parte da profissão dos discípulos, esse Deus que está ali, está junto, que dorme perto. Jesus, esse maravilhoso que está perto. Esse relacionamento com Deus é fundamental. É nutrir. É esse Deus que olha para mim, para você e diz, eis que estarei contigo todos os dias. Eu estou com você, Juliano, quando você está aqui em Fortaleza, mas eu vou com você dentro daquela boleia, daquele caminhão. Eu estou com você quando você dorme naquela estrada. Eu estou com você quando você se sente solitário ali, no meio do nada, dormindo ali com aquela carga. Eu estou com você, protegendo você, cuidando você, ouvindo você, sabendo o que você está pensando. Eu estou conduzindo você, eu sou o seu companheiro. Mas às vezes Deus está falando assim, mas às vezes eu sou seu companheiro silencioso, fala comigo. Essa disposição de reconhecermos a presença dEle, o cuidado dEle, o zelo dEle. Quantas vezes nós estamos sem esse apetite, por quê? Porque é uma realidade, irmãos, e não percebemos que às vezes espiritualmente nós estamos morrendo. Não perdemos só o apetite, o morto também perdeu a sensibilidade. Sabia que um culto não é só mais um culto? É um culto. Nessa noite Deus falou com você. Ele está falando agora, mas já falou antes. Quando você acordou, Ele já falou para você.
Ele já providenciou oxigênio para você. Ele já te deu vida hoje. Sua família, Ele cuidou de você. Te deu alimento hoje. Te deu força para você estar aqui. Te protegeu, te levou de tanta coisa hoje. Te trouxe até aqui. Oh, que Deus maravilhoso é esse. E você chega aqui para adorar ao Senhor de que maneira? E quando você adentra esse lugar, às vezes você está preocupado com tantas outras coisas que você esquece do propósito que você veio fazer aqui. Eu vim aqui para adorar a Ele. Às vezes você está preocupado com tantas coisas que você esquece do propósito primário. É sentir a tua presença. É sentir o que Ele está falando comigo. É ouvir a voz do Senhor ministrando ao meu coração. Às vezes nós estamos perdendo a sensibilidade do toque de Deus, do cuidado de Deus, do zelo de Deus, do amor de Deus. Sabe, irmãos, desse cuidado de Deus, do zelo de Deus para conosco. Hoje a gente riu aqui de manhã, a Estelinha chegou para nós e deu uma cartinha no final do culto para nós assim, ó, papai e mamãe, eu te amo. Olha que lindo, irmão, que maravilhoso isso. Chegou no final do culto, o irmão Maico, que estava na salinha, falou assim, pastor, mas como a Estelinha é inteligente, né? Eu falei, oh, que bênção, outro presente de Deus, né, irmão? Como é que se chama seu filho inteligente, né? Outro presente de Deus. Eu falei, que bênção. Ele falou, pastor, ela ganhou um chocolate para ela, e outro chocolate para ela dar para quem ela quiser. E ela falou assim, eu vou dar para o meu pai e para minha mãe. Não, ela falou assim, eu vou dar para Deus. Aí o Maico falou, dá para Deus. Ela falou assim, primeiro que ele é meu melhor amigo, e segundo que ele não come chocolate, então fica para mim. Aí o Maico falou, para Deus não pode, Estela. Tem que dar para alguma pessoa. Aí a Estela falou assim, então eu vou dar para o meu pai e para minha mãe. Aí ele falou assim, você vai dar para o seu pai e sua mãe, parabéns. Ela falou assim, não sei se eles estão de dieta. Aí ela falou assim, aí ele falou assim, não sei se eles estão de dieta não. Aí ela falou assim, então eu vou dar amanhã. Ela falou, por que vai dar amanhã? Ela falou, porque amanhã começa o jejum. Olha como é que ela está esperta, gente. Agora, você vê essa percepção, assim, como é bom a gente reconhecer o cuidado de Deus para com as nossas famílias. Como é bom a gente reconhecer o cuidado de Deus para com os nossos filhos. Como é bom a gente reconhecer o zelo de Deus e quanto é precioso estarmos juntos. Sabemos das dificuldades e lutas de cada família nas suas batalhas, mas como é bom, irmãos, poder abraçar e cuidar, viver essa comunhão do corpo de Cristo, em unidade para a glória do Senhor, e podemos viver esse cuidado um para com o outro, mas como é ruim às vezes a insensibilidade, e essa insensibilidade às vezes não exterior, mas nossa, minha e sua. Não sentimos o amor de Deus, o cuidado de Deus e o zelo de Deus para conosco e para com os nossos ao nosso redor. Às vezes vivemos uma realidade de tanta murmuração e de tanta reclamação e não temos a oportunidade de gratidão. Cuidado, porque uma das evidências também é não ter ação. Evidências de morte é não ter uma ação. Uma atitude de devoção, de adoração, de entrega, de cuidado, de zelo. Como é bom celebrar ao nome do Senhor. Como é bom bendizer ao Senhor. Como é bom ter uma ação prática de cuidado. Como é bom ter uma ação de dobrar os joelhos, de reconhecer a grandeza de Deus, o cuidado de Deus. Como é bom levantar as mãos e dizer, Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Senhor, como é bom. Como é bom. Essa semana eu estava rindo. E aí depois eu fui viajar e eu preparando a mensagem, eu pensando nisso, eu esqueci de falar hoje de manhã. Saiu um sol, irmãos, um sol tão grande essa semana lá em casa. Só um sol. Mas um sol. A pastora Tati, ela falou assim, Senhor, muito obrigado por esse sol. E eu falei, puxa vida, minha mulher agradecendo até pelo sol. E ela falou assim, eu vou lavar roupa, meu filho, tem tanta roupa para lavar.
Irmão, ela foi e lavou aquele monte de roupa, colocou aquele monte de negócio, mas veio uma chuva. Assim que ela botou tudo para fora, veio uma chuva. Irmãos, aí eu fiquei parado esperando. Ela foi lá correndo, recolheu tudo para dentro e falou assim: mas Deus é bom, né? Falei, muito bom. Foi bom por quê? Ela falou assim: se Deus está mandando é porque a gente está precisando. Eu falei, como é que eu tenho que aprender a ser assim? Porque eu já pensei no ruim da roupa, né? Como é que é bom a gente poder ser grato ao Senhor e pensar: o Deus que eu sirvo, Ele é tão poderoso, tão maravilhoso, que Ele vai além de mim, e Ele me envia hoje o que eu nem sei que preciso para o amanhã, e o suprimento do Senhor já chegou. E às vezes eu estou reclamando do suprimento que eu estou recebendo para a necessidade que eu vou ter amanhã. Olha que cuidado de Deus. E eu ri naquele momento com ela, mas eu agradeci a Deus pelo cuidado do Senhor. Irmãos, nós não podemos ser mortos em nossas ações de não glorificar e exaltar ao nome do Senhor, e no trabalhar de Deus, de servir ao Senhor, de nos colocar à disposição para servir e adorar ao Senhor. Mortos, amados, que vivem absolutamente ausente da vida do outro, ausente de celebrar com o outro, ausente de estar perto do outro, ausente de se preocupar com o outro. Mortos, pessoas que não se comprometem com o outro, que não vivem em unidade com o outro, pessoas que vivem a sua individualidade e as suas vidas e desaparecem do mapa. Deus nos chamou para comunhão, para família. Essa unidade faz toda diferença. E às vezes a gente não se compromete nessa unidade, porque a gente está triste, às vezes está magoado, às vezes a gente está entristecido. Não, irmão, presta atenção, esse homem foi colocado dentro de uma realidade terrível. Deus está trabalhando um processo de restauração. Deus coloca o homem aonde? No meio de um vale de ossos. E o versículo de número 1 diz assim, a Bíblia: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me deixou no meio de um vale que estava cheio do quê? De ossos. Morte. Esse ambiente de morte. E nesse ambiente de morte, Deus está manifestando o cuidado de Deus. Às vezes nós olhamos para o ambiente ao nosso redor e nós pensamos só no ambiente. Nós só nos impactamos com o caos ao nosso redor. Nós olhamos para a morte, mas essa morte, ela não pode impactar a nossa realidade pessoal. O ambiente externo não pode moldar quem nós somos. Aquele homem está olhando ao seu redor, mas ele está percebendo: quem me trouxe para cá foi Deus. Quem está falando comigo é Deus. Quem está cuidando de mim é Deus. Então, se Deus me trouxe aqui, Ele tem um propósito. Então eu permaneço na presença de Deus. E por isso a direção, o cuidado e tudo que esse homem vai vivenciar aqui, ele coloca tudo em Deus. Mas às vezes a gente não reconhece o cuidado de Deus. Às vezes o exterior, ele molda quem nós somos. Às vezes viver uma dor, viver uma dificuldade, viver uma luta, viver uma batalha, viver um ambiente onde é hostil, de dificuldade, de luta, de desonra, tantas batalhas, tantas lutas, tantas aflições. Às vezes nós nos tornamos parecidos com o ambiente aonde nós estamos, e isso não é para mim, para você. Fomos chamados para ser luz no meio da escuridão. Fomos chamados para ser sal nessa terra. Fomos chamados para ser proclamadores do reino. Fomos chamados para nessa terra sermos a imagem e semelhança de um Deus criador. No meio de um ambiente de guerra, Deus estabeleceu o seu Filho para que houvesse paz. No meio de ambiente de acusação, Deus estabeleceu o seu Filho para que houvesse o resgate da humanidade. Jesus não negociou a sua intimidade com Deus, mesmo diante de tantos desafios ao seu redor. Não podemos negociar, mas às vezes negociamos.
Às vezes, irmãos, não é o fruto do Espírito que é evidente na nossa vida. Mas às vezes o que é evidente na nossa vida é o fruto da carne. Às vezes não é a mansidão, a passividade, a tranquilidade. Não é isso que é evidente na nossa vida. Às vezes o que é evidente na nossa vida é a ira, a contenda, a divisão. Porque a gente é influenciado, pastor, mas pisou no meu calo. Que calo? Se Cristo habitou em você, já lixou esses calos tudo, irmão. Não tem calo. Nós temos que colocar tudo aos pés da cruz. A Bíblia diz, irai-vos. O sentimento vai ter. A ira vai querer dominar. A dificuldade vai surgir. Mas cabe a você dominar essa situação. Cabe a você colocar diante do Espírito Santo e aos pés da cruz e dizer, Senhor, eu quero agir segundo o teu propósito. Eu quero agir segundo a tua direção. Eu quero ser a sua imagem. Eu quero fazer segundo o teu propósito. Me ensina. Porque às vezes, irmãos, não agimos pela fé. Às vezes nós somos céticos. Às vezes nós somos incrédulos diante da realidade que vivemos. Irmãos, Deus coloca esse homem no meio de um vale de ossos e pergunta para esse homem assim, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? O cético diria assim, impossível. Já vou dizer para o senhor que não tem jeito. Está seco demais, morreu tem muito tempo, acabou, conversa. O incrédulo dizia o quê? Jamais. O incrédulo até pegaria e usaria a ciência, usaria a biologia, para trazer inúmeras explicações, porque aquele osso já foi deteriorado, já chegou a uma dimensão gigantesca. Não, nós estamos falando de uma pergunta que não vem de qualquer um. É Deus que está perguntando. Ele está perguntando assim, filho do homem. Filho do homem. Olha que lindo esse texto, irmão. Filho do homem. Acaso poderão viver estes ossos? Presta atenção na resposta desse cara. Respondi. Senhor Deus. Antes dele falar qualquer coisa, ele fala assim, ó. Senhor Deus. Ele está colocando, ele está demonstrando, ele está dizendo assim, ó, Senhor, Tu és Senhor sobre tudo. Tu és Deus, Criador de todas as coisas. E ele vai dizer assim, ó, Tu sabes. Olha a sabedoria dele, ele está dizendo, é o Senhor que sabe. Ele está dizendo, peraí, se há uma pergunta de Deus, se há um chamado de Deus, se há uma direção de Deus, um propósito de Deus, se Deus o trouxe até ali, se Deus o está chamando para uma pergunta, o Deus Todo-Poderoso está se movendo com um propósito. E esse propósito é de restauração, é de transformação, é de mudança. É algo novo que Deus quer operar naquele lugar. Esse homem está entendendo que se Deus está o levando àquele lugar, tem um propósito. Se Deus está lhe fazendo uma pergunta, tem um propósito. E ele está ali diante do Deus Todo-Poderoso. E ele está ali agora colocando diante dele, se o Senhor quiser, tudo é possível para Deus. Mas será que diante de uma realidade de caos, essa é a nossa postura? Ou será que diante do caos, a nossa postura é, Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu desisto, Senhor, não dá mais, Senhor, por que me abandonaste? Ou será que a nossa postura é, Senhor, eu sei que Tu podes mudar a nossa realidade, eu sei que Tu podes fazer infinitamente mais. Mesmo diante do caos, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante dessa batalha, eu continuo firme no Senhor e eu creio que Tu podes fazer infinitamente mais do que eu posso pedir, eu posso imaginar. Você crê que Deus pode mudar a sua casa? Você crê que Deus pode mudar o seu trabalho? Você crê que Deus pode mudar a realidade que você está vivendo? Você crê que Deus pode mudar o interior do seu coração? Você crê que Deus pode mudar a sua vizinhança? Você crê que Deus pode mudar a nossa nação? Você crê que Deus pode mudar o mundo com transformação, restauração, salvação e novidade de vida? Você crê
que Deus pode mudar a realidade difícil que você está vivendo, e por que não se colocar então na presença dEle, confiado nele, buscando a direção dEle? Esse homem vai ter o discernimento de dizer: peraí, quem me trouxe para cá? Tem gente que está vivendo o que está vivendo por uma realidade de pecado. Tudo aquilo que o homem semear, certamente. Irmão, se a realidade que você está vendo não é consequência de um pecado, se há uma busca, se há uma fidelidade, se há uma postura diante de Deus, Deus está querendo te ensinar com isso. Então para de reclamar e comece a aprender. Abra os seus olhos para compreender o que Deus quer te ensinar. Se coloque à disposição para buscar mais de Deus e ouvir a voz dEle, para que os seus passos sejam acertados na direção que Ele quer ir. Pastor, não, a realidade que eu estou vivendo sim é fruto de um erro, de uma falha, de uma escolha errada. Então se arrependa diante do Senhor. E agora alinhe o seu caminho, alinhe as suas escolhas, alinhe a sua postura a uma vida segundo o propósito e a direção de Deus, que você começará a ter uma nova realidade de vida. Não adianta só o conhecimento, o entendimento que falhou. Deus nos chama a um arrependimento. Não adianta só eu entender que Ele é governante sobre o céu, a terra e todas as coisas. É lançar a nossa vida na presença dEle e confiar plenamente nele. Pastor, como eu faço isso? É prosseguir mesmo em meio à luta, é confiar mesmo em meio à luta, é continuar mesmo em meio às batalhas, é viver essa vida de intimidade com Deus, de busca da presença de Deus, se doando na presença do Senhor, fazendo o seu melhor em todos os lugares, buscando a presença do Senhor. Não aconteceu hoje, mas eu sei que Deus está trabalhando. Não aconteceu amanhã, mas eu sei que Deus está fazendo. Eu vou permanecer na presença do Senhor, porque não existe outro caminho, não existe outra direção, não existe outro lugar que eu quero estar. Eu quero estar na presença dEle. Não é no meu tempo, não é na minha hora, é na hora dEle. Enquanto eu estou caminhando, Ele está me preparando, Ele está me moldando, Ele está operando, e no tempo certo Ele fará segundo a vontade dEle, para a glória dEle, e eu quero viver os sonhos dEle. Essa é a realidade de buscar e permanecer no Senhor. Mas muitas das vezes nós não, eu quero viver agora, eu quero fazer agora. Ai, tadinho do osso, ai, tadinho da junta, ai, tadinho, como morreu, neném. Não, o profeta falou, não, tadinho nenhum. Deus só vai fazer um negócio aqui. Presta atenção nesse processo. Qual é o instrumento de restauração que Deus usa? Quando a gente lê esse texto, o fantástico é o instrumento que Deus usa para a transformação. O mesmo instrumento que Deus usa para levantar um grande exército, para mudar aquela realidade, para transformar a história daquele vale de morte em um vale de vida, de poder, de força, de ousadia, de garra. É o mesmo instrumento que Ele nos dá hoje, que está disponível para mim e para você. É o instrumento primeiro. Diga diga forte diga mais forte vai liberando seu pulmão para você falar. A palavra de Deus. Olha o que diz o versículo de número 4. Olha o que diz o versículo número 4. Que lindo o versículo 4. Disse ele, profetiza a esses ossos, e dize: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha que lindo isso. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Estamos vivendo um tempo, irmãos, onde muitas pessoas estão pregando muitas coisas. Estão usando como instrumento várias artimanhas, artifícios para conquistar, para encantar, para tanta coisa. Mas aonde está o nosso compromisso com aquilo que transforma, restaura e muda a vida do homem? Aquilo que tem poder para transformar, para mudar, para tratar, para alinhar a vida do ser humano. É a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, irmãos.
Somente a palavra de Deus é um instrumento que nós podemos utilizar para vivenciar uma realidade de poder, transformação e novidade de vida. É só por intermédio da palavra de Deus. E às vezes a palavra de Deus está lançada, descartada, jogada em algum espaço dentro da nossa casa. Às vezes nós não temos tempo. Às vezes o nosso dia está muito corrido, às vezes é tantas atividades, é tanta coisa, e dentro do nosso cronograma, do nosso checklist, diante de tantas coisas, nós não temos tempo para ler, para observar, para nos alimentar da palavra, nós não temos tempo para ouvir um podcast, nós não temos tempo para ver a palavra no celular, nós não temos tempo para ouvir a palavra em áudio, nós não temos tempo sem muita coisa, porque nesse tempo também muitas desculpas evaporaram. Porque muitos diziam: pastor, eu não sei de ler direito, mas hoje tem Bíblia, irmão, você pode colocar no podcast, no celular aqui, que ele mesmo lê para você só ouve. Qual que é o problema do tempo? Ah, pastor, é porque é muito corrido durante o dia. Você está na academia? Tem na academia. Por que você não pode ouvir na academia? Aqui da igreja a gente já tirou, irmão. Se você entrar no YouTube da igreja, ao vivo agora, tem o culto todo. Quem entrou agora, está o culto todo lá. Da abertura que a pastora Tati leu o livro de Tiago, até o final, nós temos o culto lá da igreja. A partir do momento que terminar o culto, 30 minutos depois, só tem a mensagem. Pastor, eu quero só ouvir a mensagem. Só vai ter a mensagem, irmão. Você não vai ver mais nada do que aconteceu no culto. Por quê? Porque inúmeras pessoas já pediram: pastor, eu queria só ouvir a mensagem. Então está aí na mensagem. Está lá a mensagem. Mais prática. Até para as pessoas virem à igreja e estar absorvendo o restante. A comunhão se resolve aqui. A palavra a gente deixa semeada lá. Eu quero ouvir um podcast, eu quero ouvir alguém que seja bíblico. Mas quantas desculpas eu tenho para não observar a palavra? O salmista no Salmo 119, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O pastor pregou na semana passada, terminando a sua mensagem sobre Josué. E ele vai dizer o que? O texto final de Josué: seja forte e corajoso. Mas ele vai terminar a dizer: não desvie do livro dessa lei, nele medite de dia e de noite. Há uma realidade de unidade, de compromisso com o rei, com a palavra de Deus. É o povo de Deus em Neemias, que terminando o muro, terminando de fazer o muro, vão chamar Esdras. Ele vai pegar o livro da lei, e a Bíblia diz que no dia todo ele está lendo a Bíblia, e o povo está de pé, ouvindo ele ler a palavra, e a Bíblia diz que esse povo está chorando e planteando, ouvindo a palavra de Deus. A palavra, ela é que tem poder para mudar a nossa vida, transformar a nossa história. É por intermédio da palavra que Deus disse: haja luz, haja divisão entre os montes, haja os animais. É por intermédio da palavra que as coisas foram moldadas e transformadas. É por intermédio da palavra que Pedro vai andar sobre a palavra. Vem! Ele sabia que a física não o deixava andar sobre as águas, porque andar sobre as águas é impossível, mas o Senhor disse: uma palavra vem, e pela palavra do Senhor ele andou. É como aquele homem que vai a buscar ao Senhor e dizendo: o meu servo está doente, e ele disse: eu vou com você, e ele fala: não sou digno que entres nos meus aposentos, da minha casa, mas só basta uma palavra tua. Eu sou homem de autoridade, e eu mando os meus servos vão, e eles vão, vem, e ele vem, basta uma palavra tua, e o meu servo será curado. E o Senhor disse: assim como creres,
deles, assim será. E a Bíblia diz que aquele homem virou as costas e foi embora. E chegando próximo à sua casa, o seu servo chegou e disse: o seu servo já está curado. E ele disse: a que horas isso aconteceu? E disseram um horário, e soube ele que foi no mesmo horário que Jesus disse: ele estará curado. Fundamentar a nossa vida na palavra. É pelo poder da palavra que aqueles ossos vão ser transformados. A Bíblia diz que esse homem disse: ossos secos, movede. A Bíblia diz em versículo 7: então profetizei segundo me for ordenado. Então, segundo que eu profetizei, profetiza esses ossos, dizendo: segundo ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e ajuntava cada osso em um osso. E olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram carne, e se estenderam peles sobre eles, mas não havia ainda neles o Espírito de Deus. Eita Deus! Compromisso com a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa unidade com a palavra, essa caminhada na palavra, que vai nos levar à unidade com Deus. É a palavra de Deus que tem poder para salvar, para transformar, para libertar. É a palavra de Deus que tem poder para mudar a nossa vida e a nossa história. É por intermédio da palavra que nós somos renovados, fortalecidos. Você saiu da sua casa de alguma forma hoje. Você chegou aqui com alguma necessidade, alguma batalha. Eu não sei qual dificuldade que você vai enfrentar hoje, mas hoje é o primeiro dia da semana. Eu não sei qual luta, que batalha que você vai enfrentar essa semana. Eu não sei qual ligação que você vai receber essa semana. Eu não sei as lutas que vão se colocar diante de você essa semana. Eu não sei os problemas que você vai enfrentar essa semana. Mas hoje, no primeiro dia da semana, você está dizendo: Senhor, eu estou buscando a tua presença, eu quero ser alimentado pela tua palavra, eu preciso da tua direção, Senhor, para enfrentar aquilo que nem sei, as lutas que ainda não sei. Eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver os teus planos, porque só por intermédio do teu poder eu consigo vencer, Senhor. Mas essa caminhada não é só aos domingos. Empurra quem está do seu lado e fala assim: é todo dia. Fala: do jeito que você bebe a água, do jeito que você come, alimente-se da palavra, se nutra da palavra. Você precisa da palavra. Segunda coisa, você precisa do Espírito de Deus. Reação do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Quando o Espírito entra, irmãos, presta atenção, é lindo esse texto. Junta osso, junta tendões, junta tudo. A Bíblia diz que um grande exército se põe de pé, mas é um grande exército morto. O joelho está juntado na perna, Gerson. Está bonitinho, Gerson. Estava feio, estava seco, estava horrível. Agora já tem músculo, tem tendão. Cabeça já juntou, Felipe. O cara está até aparasível, está bonitinho. Aparentemente, um grande exército. Internamente, morto. Não tem vida. Só tem visual. Só tem carcaça. Não tem vida. Se tocar, tomba. Mas o Senhor vai dizer assim: profetiza. Agora não é profetiza a palavra, agora é profetiza o Espírito. Olha que lindo isso. Então ele me disse, versículo 9: profetiza o Espírito. Profetiza, ó filho do homem, disse assim: diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Não sou eu que estou dizendo que é morto, não, irmão. A Bíblia diz que já tem tendão, já tem pele, já tem tudo, já está levantado um grande exército. Mas a Bíblia diz que o Senhor disse: vem Espírito sobre estes
mortos, para que vivam. É a ação poderosa do Espírito, que muda, que transforma, que traz vida sobre a nossa história, sobre a nossa caminhada. Mas será que o nosso relacionamento com o Espírito Santo demonstra essa vida de unidade? É Ele que traz uma nova realidade, aquele que está caído, é aquele que traz vida, aquele que está morto, é aquele que nos levanta, é aquele que nos transforma, é aquele que nos leva a uma novidade de vida. É a ação poderosa do Espírito que nos leva a uma unidade para com Deus, que nos leva a unidade com o irmão, que gera essa comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, e nos leva a viver o propósito de Deus, nos leva a viver o resultado de uma restauração plena em Cristo Jesus. Será que nós estamos dispostos a viver essa transformação? Porque o Espírito Santo é lindo, irmãos, porque ele não sacode a sua poeira. Ele não tem medo de te magoar, de te entristecer. Ele aponta os seus problemas, ele aponta as feridas. Ele diz: ei, tem que mudar. Ei, não é dessa maneira. Ei, tem que mudar essa história. Ei, tem que se posicionar nessa área. Ei, não é isso que Deus tem para você. Ei, é nessa realidade, é nessa direção que Deus Todo-Poderoso tem projeto para a sua vida. Ei! Eu não vou deixar vocês sozinhos, mas habitará em vocês o Espírito da verdade e os guiará em toda a verdade. Essa realidade de unidade com a palavra e o Espírito que nos conduz na palavra. Não é só dizer a palavra, mas o Espírito nos ensina a viver a palavra. Muitos estão falando a palavra. É até bonito de ver. Mas só tem vida quem caminha com o Espírito, porque é o Espírito que nos dá vida na palavra. E essa vida começa em nós. O que Deus quer fazer por intermédio de você, primeiro começa em você, para depois Ele te usar por intermédio de você, através de você, para a glória e louvor do nome de Jesus. Qual é a nossa prontidão de viver o reino? Eu contei hoje de manhã aqui, esses dias eu estava conversando com a pastora Tati essa semana, e aí eu falei com ela sobre um assunto, a gente estava conversando, preocupado com uma situação, e ela prontamente ajoelhou e foi orar, né? Eu assustei na hora, porque a gente ora todo dia, mas assim, rápido, a gente estava no meio da conversa, ela falou: não, vamos orar sobre esse assunto. E ela não esperou não, irmão, já ajoelhou e já começou: Senhor, nós colocamos. Falei: amém, ajoelhei e esperei ela orar. Aí ontem, eu estava falando com ela outro assunto, para colocar diante de Deus todas as coisas que chegam até nós, todas as situações nossas, todas as nossas angústias, todas as nossas dificuldades, todas as provações, todas as batalhas, tudo que chega no nosso meio. Às vezes nós falamos para uma, para duas, para três, para quatro, ou às vezes nós murmuramos de uma, de duas, de três ou de quatro coisas. Às vezes nós buscamos uma ou duas ou três ou quatro alternativas. Às vezes nós fazemos inúmeras coisas. Às vezes nós pensamos as inúmeras possibilidades de resolver uma situação. Mas às vezes não fazemos o que primeiramente precisávamos ter feito. Prontidão para colocar diante daquele que pode resolver a situação. É a fala de Ezequiel: tu sabes, Senhor. Tu és Senhor sobre tudo. Tu és Deus sobre tudo. E o Senhor sabe. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. Se o Senhor quiser, não existe impossível para ti. Se o Senhor quiser, o Senhor faz o que para mim é impossível, que eu não posso fazer. O Senhor pode fazer todas as coisas e a minha vida está pautada no Senhor. E a lindeza de todo o projeto é dizer assim, é viver
olhar a impossibilidade, olhar a minha fragilidade, olhar a dificuldade, olhar as lutas, olhar o ambiente de morte que eu estou e ouvir do Senhor dizendo: profetiza vida sobre esse ambiente. E você não ouve o profeta dizer: Gerson, não, mas espera aí só um momentinho, o senhor percebeu a sequidão? Você não ouve o profeta dizer: mas espera aí só um momentinho, o senhor não percebeu quanto tempo eles estão aqui? Você não ouve o profeta dizer: espera aí, Senhor, só um momentinho, o senhor não percebeu que o cheiro não está legal? Mas você vê o texto dizer, o Senhor dizendo para ele: profetiza sobre esses ossos vida. E a Bíblia diz: então profetizei conforme o Senhor me ordenou. E enquanto eu profetizava, um barulho começou, e o osso começou a juntar com osso, em tendão sobre tendão, e as coisas começaram a se erguer, e de repente um grande exército se levantou, e o Senhor disse: agora profetiza o Espírito. Então profetizei ao Espírito, e o Espírito veio diante deles, e um numeroso exército se levanta diante de mim. Deus está nos chamando a profetizar sobre a realidade da nossa casa. Deus está nos chamando para profetizar sobre o nosso trabalho. Deus está nos chamando para profetizar sobre a nossa vida. Deus está nos chamando para profetizar sobre a saúde da nossa família. Deus está nos chamando para profetizar sobre a igreja. Deus está nos chamando para profetizar sobre o nosso irmão. Deus está nos chamando para ser um profeta do Senhor, sobre as realidades de caos e a dificuldade, de luta e de batalha que nós estamos vivendo. Deus está nos chamando para ser homens e mulheres de fé, crer no Senhor e manifestar uma fé genuína na presença de Deus e na pessoa de Deus todos os dias. Deus está nos chamando para um despertamento. Grandes coisas o Senhor quer fazer em nosso meio, e Ele nos chama para esse propósito. Deus está dizendo: Ele é poderoso para fazer infinitamente, grandiosamente, poderosamente, e Ele está nos dando o privilégio de sermos participantes do que Ele quer realizar, não só neste lugar, mas em todo e qualquer lugar aonde Ele te colocou como instrumento. Às vezes você olha e diz: é difícil, é complicado, é impossível, é desafiador, mas na mão de Deus não é. E Ele quer te mostrar o poder dEle, a graça dEle, o amor dEle e a soberania dEle. Mas basta eu e você nos posicionar em obedecer a Deus. Se coloca de pé. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Deus quer te usar com grande poder, com grande autoridade, com grande graça. Fala com força para as pessoas assim, ó, fala assim, ó: profetiza sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Profetiza sobre o seu bairro, sobre essa igreja. Profetiza aonde Deus te colocar. Seja um profeta do Senhor. Pai, nós te agradecemos e te bendizemos, Pai. Celebramos ao teu nome pelo teu infinito amor e o teu cuidado. Que o Senhor derrame sobre nós, ó Pai, uma realidade de ousadia e de graça. Que possamos não ser movidos, ó Pai, em nome de Jesus, pelo caos que às vezes ronda ao nosso redor, pelas dificuldades, pelas lutas, pelas batalhas, ó Pai, em nome de Jesus, pelos desafios que muitas das vezes vêm para entristecer o nosso coração e tentar nos parar. Que não só pela Tua palavra e pela ação poderosa do Teu Espírito, que a nossa vida esteja pautada no Senhor. Deus vai renovando, que o Senhor derrame sobre nós, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, um despertamento para o louvor da Tua glória. Que nós sejamos prontos a agradecer, a te louvar, a te exaltar, a te bendizer, a reconhecer a tua soberania, a tua grandeza, o teu poder, a tua graça, sobre tudo para o louvor da tua glória. Que sejamos prontos, Deus, a reconhecer, Deus, a tua presença conosco em cada momento e viver esse relacionamento contigo de unidade, a disposição de ter intimidade com a tua palavra e viver a ação poderosa do teu Espírito, profetizando sobre a nossa casa, sobre
sobre a nossa família, sobre o trabalho, sobre o nosso lar, sobre a igreja do Senhor. Nós profetizamos, ó Pai, vidas sendo restauradas nesse bairro, nessa cidade, nesse país, ó Pai, para o poder do Teu nome no mundo, Senhor. O Senhor usando vida de pessoas, ó Pai, para o resgate de muitas vidas que nesse momento ainda não tiveram um encontro genuíno com o Senhor, mas trabalha em nós, ó Pai, nos moldando, nos lapidando para o louvor da Tua glória. Que nós possamos, ó Pai, ter uma mente voltada ao Senhor, que os nossos olhos, ó Pai, não estejam voltados só para o caos, que nós venhamos olhar para o Senhor e entender que o Senhor está nos moldando, nos lapidando, para que possamos viver os Teus sonhos e os Teus projetos, em nome de Jesus. Que sejamos perseverantes, que sejamos contínuos e que sejamos gratos para o louvor da Tua glória, hoje para todo sempre. Nós Te adoramos, não existe impossível para o Senhor. Tu és o nosso general de guerra, Tu és o nosso Senhor. Não existe desafio tão grande que o Senhor não pode colocar por terra. Não existe, ó Pai, desafio tão complicado que o Senhor não pode, ó Pai, colocar por terra. A nossa vida está na Tua presença, e é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos direciona, é o Senhor que nos conduz, e nós nos rendemos diante da Tua presença, hoje e para todo sempre. Senhor, em nome de Jesus, nós Te bendizemos, Te adoramos, em nome do Senhor, amém e glória a Deus. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Eu quero que você dê um abraço bem forte quem está perto de você. Diga: Deus tem grandes sonhos e projetos para a sua vida. Dá um abraço forte mesmo. Fala: Deus tem sonhos e projetos para a sua vida. Podemos assentar no Ministério Infantil. Temos feijoada no domingo. É domingo, né? Domingo nós temos feijoada após o culto, então nós vamos ter mesa aqui na igreja, nós vamos servir aqui também, mas quem quiser levar para casa, o irmão Paulo está ali com os convites, e nós teremos a apresentação do Ministério Infantil.